Oi, galera da Rádio Mais Brasil, aqui é o Dilas de Unta. Eu tô com Duda Beat, que hoje tá aqui no Jazz Café, nessa última noite aqui no Jazz Café, sold out ontem, no dia 16 de abril, e hoje é de Páscoa, dia de ver Duda Beat aqui em Londres. Um prazer te conhecer, obrigada por receber a gente. Prazer meu. Duda, eu queria começar então falando da sua carreira, né? Quando começou, como aconteceu o Duda Beat para o cenário musical brasileiro? Eu acho que Duda Beat ela sempre existiu assim dentro de mim, né? Desde criança eu me vejo colocando os saltos da minha mãe, cantando, imitando Spice Girl, que inclusive, né, é daqui, e eu, enfim, era fã desde criança. E aí, enfim, fui vivendo, achei que queria ser médica, não entrei para medicina, entrei para ciência política. No meio desse processo todo, fiquei em silêncio no curso de meditação, que se chama Vipassana, e saí de lá muito decidida que eu ia fazer música, que a música era realmente o que eu nasci para fazer, né? Que de fato antes eu estava fora do meu caminho e agora eu ia entrar de fato, assim. Isso eu tinha 27 para 28 anos, né? 27 anos mais ou menos. E aí saí desse curso, liguei para o meu amigo Tomás Troy, que até então era meu amigo. Ele tinha acabado de voltar de um curso de produção musical. Eu falei, quero ser cantora, decidi isso e comecei a escrever também, que não era uma coisa que eu escrevia, mas comecei a colocar para fora as minhas dores, o que eu sentia. Sempre fui uma pessoa muito musical, mas nunca tinha escrito de fato, né? E aí comecei a levar composições minhas para ele, ele foi adorando, a gente foi fazendo e virou um disco, né, que é o Sinto Muito. Então as coisas aconteceram muito assim. Eu acho que quando é pra gente fazer o que a gente nasceu para fazer, né, as coisas elas vão assim, só vão. Acreditei muito desde sempre, claro. Sempre acreditei que ia dar certo, que as pessoas iam parar para me ouvir. E aí aconteceu, Duda Beat, com 30 anos. Ai, muito bom, muito bom. E aí você, então, fez o primeiro, que foi 2018, tô certa? Isso, em 2018 lancei o primeiro disco. E aí depois veio a pandemia. Ser soldado em Paris, em Berlim, na Espanha. É uma conquista muito foda. Muito foda. Eu faço isso porque tem rádio no Sudeste do Brasil que não toca minha música. Então eu tô aqui, entendeu? Eu não preciso de você. Eu quero ser de você. Muito obrigada. Muito obrigada. E aí, você criou pra caramba na pandemia. Fala um pouco desse processo de criação. Foi um processo muito difícil para mim, né? Porque a gente tava todo mundo muito triste, assim. Eu, por muitas vezes, pensei também sobre lançar o disco na pandemia, né? Que é uma forma diferente de lançar, né? A gente lança o disco e faz show. Eu não podia fazer show do meu disco, então para mim foi muito complicado. Mas o processo em si foi muito gostoso. A gente foi para uma casa, eu e os meninos, né, na Serra do Rio de Janeiro, para escrever o disco. Algumas músicas eu já tinha, então fui para lá, a gente fez o restante do disco, voltamos. E quando voltamos, a gente descobriu que o mundo estava vivendo uma pandemia. Que isso também foi muito louco, porque a gente se isolou antes, né? A gente tirou uns dias para poder fazer o disco em março, início de março. Bem no início da pandemia. Bem no início, assim. Início de março a gente resolveu que ia fazer o disco, fomos. Enquanto estávamos lá, descobrimos que o mundo estava vendo a pandemia, a gente já estava lá. E onde era lá? Era em... Ixi, Maria, agora me fugiu o lugar. Aonde? Itaipava. Não, eu me fugi o lugar, me fugiu completamente. Foi Teresópolis. Teresópolis. A gente alugou uma casinha lá e foi. E aí, quando voltamos, foi muito estranho, assim, né? Chegamos, ninguém na rua, e entramos em casa e nunca mais a gente saiu, né? Nunca mais não, né? Passamos 2 anos dentro de casa. E aí, esse processo também foi um processo diferente de fazer disco, porque a gente compunha as coisas, as linhas, o Tomás mandava para as pessoas gravavam em casa, mandavam de volta. E foi um processo diferente, né, de fazer um disco.